Meus irmãos, feliz sábado a todos. É uma honra estar aqui representando os oradores dessa igreja, né, como escolhido para estar aqui neste local, neste momento especial. Eu gostaria de agradecer. Eu poderia estar com uma gravata aqui agora, só que eu estou com problema na tireoide, e aí quanto menos você apertar ela, menos problemas você tem. Então ela fica aqui, eu fico com receio de usar um pouco a gravata, ok? Então peço perdão se eu não estou tão bonito quanto Oswaldo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 25, o versículo é o versículo 8. Êxodo 25, o versículo é o versículo 8. Em sinal de reverência, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar? Grandioso Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, pela vida. Agradecer, ó Deus, pela nossa saúde. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos fez chegar até este lugar. Agradecer porque a tua palavra está aberta. Agradecer, ó Deus, porque temos esperança. Agradecer ao Senhor porque o teu Espírito Santo tem falado a nós. Isto, ó Senhor, nós podemos atestar porque o Espírito Santo nos convenceu a estar neste lugar. Queremos, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, ilumine, ó Deus, o pregador, que o Senhor, ó Deus, fale conosco em nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte: essa é uma ordem de Deus para Moisés. E o que é que Deus diz a Moisés? 25:8 diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. De quem é a ideia da igreja? De quem é a ideia? E me farão um santuário para que eu possa habitar com eles, morar com eles, estar com eles, para que eu possa fazer parte da sociedade deles. Essa é a ideia de Deus. Por que que existe igreja? Porque Deus quer habitar, porque Deus quer morar, porque Deus quer estar com o homem. Você sabe que uma das maiores mentiras que Satanás nos faz acreditar é que Deus nos abandonou. É que Deus está longe, distante de nós. Que Deus tem um lugar lá chamado céu, e que lá no céu Ele fica dando as ordens dEle e deixa nós aqui, seres humanos, ao léu. Isto é uma completa mentira. Perceba que a ideia de Deus no texto é qual? Qual é a ideia? Habitar, morar, estar conosco. Eu gostaria de convidar uma pessoa aqui para uma entrevista. Perguntinha bem simples. Alguém aqui está nos visitando e sente assim um desejo em seu coração: um dia eu quero ser da igreja adventista? Por favor, tem alguém aqui, uma só pessoa?
Tem alguém assim, olha, um dia eu quero ser desta igreja, eu estou fazendo plano, então eu quero voltar para esta igreja. Existe alguém aqui? Alguém? Pelo menos uma pessoa, assim, eu tenho desejo de voltar à igreja, então eu tenho desejo de fazer parte da igreja. Tem alguém? Não se preocupe, as perguntas não serão de vestibular, serão perguntas bem simples. Tem alguém? Não tem? Existe alguém que tem pouco tempo de batizado? Deixa eu ver quem tem pouco tempo de batizado aqui. Tá ok. Você pode vir aqui à frente, por favor? Eu vou te dar um microfone, tá ok? Este sem fio branco. Isto. Deixa eu ligar ele aqui. Som. Pronto. Seu nome? Bruna. Bruna. Bruna, eu tenho uma pergunta difícil para lhe fazer. Tá ok? Vamos supor que o mundo vai acabar. Tá ok? E você tem a posse. Vamos supor que o mundo vai acabar com água. Porque nós sabemos a história ali do dilúvio e tal. Vamos supor que o mundo vai acabar com água. E que você, Bruna, você tenha um barco. O único barco do planeta Terra está em suas mãos. Só que o barco, ele suporta apenas 5 pessoas. Fora você. Quantas pessoas o barco suporta fora você? 5. Com você, 6. Ok? Você tem direito de escolher 5 pessoas. Se você pudesse me dizer quais seriam as 5 pessoas que você colocaria no seu barco e salvaria, quais seriam as 5 pessoas? Mãe. Sua mãe. Pai. Pai. Minha irmã. Quem é sua irmã? Carol. Escapou, viu? A Carol. Meus sobrinhos. Os sobrinhos são quantos? Não pode. São quantos? São 5. Tu não vai casar, não. Tu tem que pensar na procriação do universo, né? É. Vamos lá. Sua irmã. Minha mãe. Já temos 3. Falta 2. Meu Deus. Eu tenho várias irmãs, meu Deus. Tem várias irmãs. Pensa bem. Ei, meu Deus. Como é que eu... Pensa bem. Falta 2. Apenas 2. Tem que arrumar um namorado, porque senão como é que o mundo vai se desenvolver? É, né? Tem que botar um namorado aqui, senão tu vai ficar com os olhos cheios d'água. Meu cunhado. Seu cunhado, ó, já tem uma linha de procriação aí, né? E meu sobrinho. E seu sobrinho. Quer dizer que você vai ser freira lá. É. Agora eu queria te fazer uma segunda pergunta. Você escolheu 5 pessoas. Por que você... Tem tantas pessoas boas nesse mundo, eu vejo aqui tantas pessoas lindas, eu poderia estar nessa lista. Por que você não me escolheu essas pessoas? Por que você deixou de escolher tantas pessoas bonitas para ir para o seu barco e não nos escolheu? Qual foi o seu critério? Eu acredito que o vínculo, né? O vínculo, da família, o amor. O vínculo da família. Você tentou enxugar todas as pessoas que você amava aí nesse barco, é isso? Você percebeu que essas pessoas são pessoas que estão próximas à sua casa? Próximas ao seu lar? Você percebeu isso? Algumas pessoas começam a perceber que Deus vai salvar pessoas, sim ou não? Você já percebeu que Deus vai salvar pessoas? Você já percebeu isso? Agora, se você escolheu a sua casa e escolheu proximidade, qual será o critério de Deus? Não seria a casa? Sim ou não? Obrigado por sua presença, obrigado por suas respostas, eu já sabia que sua resposta seria mais ou menos essas. Desculpe. Obrigado. Vamos voltar para o texto? Vamos voltar para o texto? Abra de novo aí em Êxodo 25, verso 8.
25:8. Êxodo 25, verso 8. E Deus diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aqui nós percebemos que Deus, ele tem o desejo de morar com o ser humano, de ter companhia com o ser humano, de falar com o ser humano, de ouvir o ser humano, e Deus então estabelece um local para isso. E que local é esse? A igreja. A igreja, então, este local em que Deus faz uma morada com o povo. Vocês concordam com isso? Deu para concordar? Agora tem algo interessante, é porque eu também, se eu tivesse 5 pessoas, eu também salvaria essas 5 pessoas. Eu tenho amo minha mãe, amo meu irmão, mais 5 pessoas seria a minha esposa seria uma das pessoas que entraria aí no meu barco, outra pessoa seria Tímina entraria no meu barco, e o Jefferson entraria também. Entrou de penetra na família, mas eu queria meus netos, bisnetos e tataranetos, essas coisas todas. Então o Jefferson acabou se salvando. Salvaria o Manuel, e se tiver alguma menina aqui, né, eu não sei como é que está a vida dele, as coisas assim, às vezes ficam ocultas aos ouvidos, aos olhos do pai. Se quer se salvar, a oportunidade é hoje, viu? O Manuel está ali. Eu usaria o critério da família, eu usaria o critério da casa, eu usaria esse critério. E seriam, Marivaldo, ia se afogar. Eu usaria o critério da casa. Quando o ser humano pecou, Deus continuou uma conexão com o ser humano, sim ou não? E qual era a conexão de Deus com o ser humano? Você já percebeu, lendo a Bíblia, por exemplo, que Caim e que Abel fizeram um altar, sim ou não? E qual era o objetivo de Caim ao fazer um altar? Qual era o objetivo de Abel ao fazer um altar? Qual era? Sua opinião? Sabe, a ideia era de invocar Deus, de trazer Deus para perto, de agradar Deus. Essa era a ideia de Deus. Então, você começa a perceber que os patriarcas, as pessoas também anteriores ao dilúvio, elas faziam. Agora, perceba que após o dilúvio, qual é a primeira atitude de Noé? Qual é a primeira atitude de Noé após o dilúvio? Qual? Sair da arca, né? E fazer um altar. Ele tem a ideia de chamar Deus e agradecer a Deus em um altar. Só que o tempo foi passando e Deus disse o seguinte: olha, agora vocês estão maduros, eu gostaria que vocês fizessem para mim um lugar de adoração. Eu gostaria de estar com o meu povo no meio ali deles. Na minha família, eu não sei quantos aqui conheceram a minha avó. O nome da minha avó é Dona Isabel. Ela era uma dentista prática, daquele tempo antigo. Minha avó faleceu com 86 anos, o ano passado, quando estava começando essa história de Covid. Agora, tinha algumas coisas que eram bem interessantes na minha família. É porque tinha 2 datas na nossa casa, na nossa família, que ela era muito especial, mais especial do que qualquer outra data. Quais eram, Helder? As 2 datas. O aniversário da minha avó. Veja, quando a minha avó, ela começou a ficar mais idosa,
e o tempo foi passando, nós ficamos com aquele senso de, pode ser que a qualquer momento a minha avó venha a falecer. Então começou a ter uma atividade familiar que ela se repetia. Então, quando dava o aniversário da minha avó, a gente já pensava no outro aniversário da minha avó, ouvia a minha avó. Então, a família se reunia porque era uma data muito especial. Um segundo momento que era muito especial era o jantar do dia 24 de dezembro. Todas as pessoas da família vinham. Chegava, às vezes, a começar o Amigo Secreto ali pelas 8h30, 9h, e termina 3h da manhã. Isso indicava a quantidade de familiar que se reunia para nós comemorarmos ali. E é interessante que tinha um momento especial ali. Sabe qual era o momento especial nessas duas ocasiões? Era a minha avó se levantar para falar. Todo mundo se calava e todo mundo ouvia a minha avó. Sabe, só na minha família materna é apenas eu e meu irmão. E eu não sou muito de me queixar, mas eu tenho uma queixa. Minha mãe amava mais o meu irmão. A minha mãe, eu tenho certeza que sempre amou mais o meu irmão. Mas a minha avó teve muitos netos. E eu também tenho uma outra dúvida, não tenho. De todos os netos, o Ratinho era a que ela mais amava. Olha, algumas coisas você começa a perceber. Quer ver dar um exemplo? Minha avó comprava um presente para os netos e comprava o presente dos filhos. Dos 9 filhos. Ela comprava 10 presentes. Quem ela dava um? Ela disse, vou te dar aqui escondido, não disse para os outros não. Para os outros não ficarem com ciúme. Você não vai receber presente de neto, você vai receber presente de filhos. A minha avó, sempre que nós conversávamos, ela sempre contava uma história. Eu te sequestrei. A história do sequestro do Helder. É porque quando minha mãe, ela me teve, ela não podia criar, não tinha casa, então minha avó, ela deu de presente a minha uma tia, e a tia morava longe, então ficava, o Eric morava com a minha avó, eu morava com a minha tia lá no Brejão da Grota. Aí o que aconteceu? Um dia o irmão dela disse, ô Isabel, presta atenção, esses meninos já não têm pai. Os dois já não têm pai. Não é injusto para você pensar que esses meninos vão crescer sem pai, sem ser irmãos, numa casa só? Posso te dar um conselho? Disse o meu tio. Você vai na casa de tia Dina e vai tirar o Helder de lá. Só que tia Dina já estava muito apegada a mim. E aí a minha avó teve uma ideia. Foi para o Brejão e disse à minha tia, olha, tia, é o seguinte, o Eric, depois que o Helder saiu, ficou chorando muito. Eles são irmãozinhos, os dois. Tia, deixa ele passar uma semana lá em casa. Não vou deixar não. Ô, tia, por favor. Olha, você vê a tristeza, eles são irmãos. Deixa. Tu vai trazer, Isabel. Vou. Aí minha avó pegou o Helder e aí trouxe para cá. Passou uma semana. A minha avó prometeu e cumpriu. Voltou lá, que está ele aqui. Tia, depois eu vou vir aqui de novo. Só que agora minha tia já pensava que era na mesma, sabe? Passou um tempinho, eu posso levar ele de novo? Aí minha tia disse, leve. Sem saber que ali era o dia do sequestro.
a minha tia me viu praticamente pela última vez. Eu fui sequestrado. E aí dormia na casa da minha avó, eu e meu irmão numa cama de campanha. Você lembra daquela cama verde, cheia, que tinha umas molinhas assim, que você abria ela assim? Ela era desse tamanho assim, aí você abria uma parte para lá e uma parte para cá. Eu dormia de um lado, com a cabeça para um lado e meu irmão com a cabeça para a outra. Agora tinha uma coisa interessante, é que minha avó sempre dizia a mesma coisa. A minha avó dizia o seguinte: olha, eu lhe sequestrei. Aí contava essa história toda. Entrar na casa da minha avó, ela me contava essa história. Eu já tinha várias vezes ela. Minha avó me amava tanto que um dia eu perdia muita coisa. Eu perdia muita sandália, essas coisas. Minha mãe sempre, olha, eu vou lhe bater porque você e tal. E um dia minha mãe disse assim: Helder, se você perder mais uma marmita, eu vou lhe dar uma surra. E aí um dia eu saí com a marmita, minha mãe almoçou, e eu saí com a marmita para casa. Quando eu cheguei no meio da rua, tinha uns camaradas jogando dominó. E eu parei para ver os camaradas jogando dominó, e adivinha? Levaram a marmita. E eu pensei assim comigo: eu tenho que dar 1-0 na minha mãe. Fui na oficina de Dermão e disse assim: Dermão, eu posso ajudar? E comecei a ajudar. Aí pá, ajudando para um lado, ajudando para o outro. Aí botei a mão na cabeça. Aí o que foi? Eu digo: perdi a marmita de minha mãe, deixei aqui em algum lugar. E esses caras começaram a procurar para um lado, procura para o outro. Olha, já tinha perdido, já tinha a hora. E aí aconteceu que não encontraram, claro que não ia encontrar. Aí eu voltei para casa. Quando eu encontrei a minha mãe disse: Helder, traga a marmita para eu lavar. Eu comecei a chorar. Aí eu disse: está vendo aí? Está vendo aí? Quando a gente tenta ajudar os outros, é isso que dá. Agora eu vou apanhar. Ela disse: apanhar por quê? Porque eu estava ajudando o Dermão lá na oficina, para lá e para cá, e levaram a marmita. E aí a minha mãe se sensibilizou e disse: eu não vou bater ele por isso não. Passou mais ou menos aí uns 40 dias, um maldito rapaz, que estava na mesa de dominó, encontrou minha mãe. Ô, Heron, aí eu diga, teu filho encontrou a marmita? Não, estava jogando dominó com a gente, Heron. Perdeu a marmita. E esse menino ficou tão desesperado. Ela disse: aonde? No dominó. Minha mãe sentou assim, chegou em casa, sentou, na casa da minha avó, a minha sorte. Helder, vem cá. Diga, minha mãe, vou lhe perguntar uma vez só. Não ouse me mentir. Não ouse. Aonde você perdeu a marmita? Já tinha mais de 40 e tantos dias, eu imaginar que minha mãe ia lembrar de marmita. Aí eu falei: minha mãe, eu não lhe falei. Aí ela disse: olhe, não minta, porque você vai apanhar. E aí eu fiquei naquela dúvida: sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Aí eu tentei, né? Minha mãe, mas eu não lhe disse. Helder Vinícius, tu não me mente. As lágrimas começaram a cair. Eu digo: mas eu também passei lá na oficina. Já comecei me justificando que eu passei na oficina. Ela disse: me diga onde? Eu digo: minha mãe, eu estava jogando, eu não sei se foi lá ou se foi na oficina. Rapaz, minha mãe me deu uma surra, bem dada. Pense numa surra bem dada. E vai para um lado e vai para o outro, e toma-lhe tapa, e toma-lhe aquilo. E quando eu percebi que minha mãe estava exagerando,
Eu olhei assim para minha avó e disse: vai deixar? E eu me lembro que quando eu fiz a cara de quem estava precisando de um socorro, a minha avó entrou entre eu e minha mãe, mais brava do que minha mãe. E ela disse assim: se você der mais um tapa no Helder, eu lhe dou uma surra agora. Aí minha mãe piou, ficou tranquila. E eu fiz um concerto comigo mesmo. Minha mãe já tinha feito a casa dela, eu já estava morando na casa da minha mãe com meu irmão, mas eu fiz um concerto comigo mesmo. Esses 2 próximos dias, eu durmo na casa da minha avó. Pode ser que eu chegue em casa e ela mude de ideia. Então eu vou ficar aqui. Sabe, quando eu penso na igreja, eu penso em um lugar de proteção. Eu penso num lugar de proteção. Era por isso que Davi dizia assim: olha, me alegrei, mas sabe, eu me alegrei quando me disseram o quê? Vamos à casa do... Davi diz: um dia, Senhor, nos teus átrios são como? São como 1000 dias. 1000 dias. Para mim é melhor passar um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Um dos dias mais tristes que eu passei neste planeta, um dos dias mais tristes que eu passei nesse planeta, começou em um domingo. Eu estava pregando na igreja adventista de Umburanas. E eu vi uma movimentação na igreja. Algumas pessoas tentando me avisar do falecimento da minha avó. Aquele dia foi triste. O dia mais triste da minha história. Eu fiz o culto fúnebre da minha avó, saí de Umburanas e vim para Jacobina, era noite. Disseram para mim: Helder, deixe para vir amanhã, sua avó já morreu. Deixe para vir amanhã. A verdade é que eu não conseguiria dormir. Eu sei que ela estava morta, mas eu queria ver o rosto da minha avó. Eu queria estar chorando com os familiares, com os parentes. Quando minha avó faleceu, nós nos reunimos como família e dissemos o seguinte: olha, não vamos parar de fazer esse encontro familiar nosso. Talvez algumas pessoas aqui não querem mais estar na igreja. Talvez algumas pessoas se afastaram da igreja. Algumas pessoas estão tentando se aproximar na igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus. Capítulo 10. Verso 24 e verso 25. Olha o que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala concernente à igreja.
24 e 25 diz o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos em amor e boas obras. Irmãos, onde podemos nos estimular uns aos outros? Onde? Aonde poderemos nos aquecer uns aos outros? Onde poderemos ajudar uns aos outros? Esses dias eu estava, Murana está inaugurando uma segunda igreja. E uma mãe de família, eu estava sentado assim com os vizinhos, e essa moça, ela vinha passando, sendo segurada por outra pessoa. E alguém disse assim: uma pessoa tão nova, ela é doente, faz tratamento em Salvador. Olha ali a situação, uma moça bonita, bêbada, arrastada no braço pelos outros, indo para casa, a vizinha conversando comigo, e eu simplesmente olhando para ela à distância, dizendo: meu Deus, tem misericórdia daquela mulher, tem misericórdia. Essa moça começou a frequentar a igreja, e se você vê ela hoje, você não reconhece. Eu vi duas versões. Eu vi a versão da boca dela. Sabe o que ela diz? Depois que eu comecei a vir à igreja, eu me senti alguém. Eu me sinto diferente. Eu me sinto transformada. Um dos últimos assassinatos da nossa cidade foi o esposo dela. Levaram para um local e tiraram a vida dele. Essa mulher está frequentando a igreja, está preparada para ser batizada. E aí, eu comecei a ouvir os vizinhos, porque os vizinhos notaram a maravilha que foi ela estar na igreja. Ela entrou na igreja, a filha dela entrou na igreja, estão frequentando a igreja. E os vizinhos dizendo: uau, como mudou, como está diferente. O texto começa dizendo assim: olha, admoestem uns aos outros em amor, estimulem, entre outras palavras, em amor e boas obras, consideremos-nos uns aos outros. Paulo diz, mas no verso 25 ele solta a pérola, a sua pérola, a minha pérola. Ele diz: não deixemos de quê? Não deixemos de vir à igreja, não deixemos de cultuar, como é costume de alguns. Em outro momento ele chega a dizer que perderam a esperança. Não deixemos de congregar como alguns que perderam a esperança. Mas aqui ele diz: antes façamos a demonstração, e tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Essa igreja, ela não é a igreja do Oswaldo, não é a igreja da Mônica, não é a igreja de vocês.
Vocês podem servir como referência à igreja. Algumas pessoas chegam a dizer: a igreja do Ratinho, é a igreja do Helder, é a igreja do Judinei. Não. Vocês têm a casa de vocês, mas essa casa é a casa de Deus. E aqui Deus espera receber os seus filhos para ensinar, para mostrar o caminho. A casa de Deus, ela não exige roupas. Os filhos de Deus às vezes podem até exigir, mas a casa de Deus não exige roupa. A casa de Deus não exige dinheiro. A casa de Deus não exige sabedoria intelectual. Esta casa exige filhos de Deus. E se você se considera filho e filha de Deus, eu queria lhe dizer que o dono desta casa vai te receber, vai te aceitar e vai te abraçar. Ele vai te encontrar na porta, ainda que aconteça como na história do filho pródigo, que um dos filhos de dentro da casa reclame com o filho que está chegando. O importante neste caso não é os filhos, é o pai, é a figura do que espera. Eu queria te fazer uma pergunta sincera agora. Você se sente filho de Deus? Você se sente filho, filha de Deus? Sim ou não? É ou não é? Eu queria te dizer uma coisa. Esta casa, a casa do seu pai, é a casa que ele espera ter um encontro com você. Não deixe de vir à igreja porque alguém te olhou com os olhos tortos. Não. Não deixe de vir à igreja porque alguém te humilhou. Quantas vezes eu vi uma tia minha brigando com a outra, as duas irmãs, às vezes deixando de ir uma na casa da outra, mas tendo que se encontrar na casa de Dona Isabel. E ai da filha que não fosse a casa de Dona Isabel. Aqui é a casa de Deus, para Deus se encontrar com você e para Deus salvar você. Aquela garotinha que deu a entrevista aqui, ela salvou a família dela, a casa dela. Você salvaria a sua família, você salvaria a sua casa. Então não ache estranho no dia que Jesus vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, ele buscar a sua casa. Nós estamos felizes pelo aniversário de 18 anos desta igreja. Essa igreja ter sido colocada aqui neste local é uma forma de Deus trazer os filhos ao redor para este lugar. Quantos aqui gostariam de ser lembrados no dia que Jesus vier na lista de Jesus? Eu gostaria de ser lembrado para ser salvo. Vou te dar um conselho: venha para esta casa, porque as pessoas que serão selecionadas serão as pessoas da casa. As pessoas da casa serão as pessoas que Ele vai salvar. Eu amo esta casa. Abra sua Bíblia para nós finalizarmos. Salmos 122, verso 1. Quem encontrar primeiro
pode ler em voz alta. Salmos 122, verso 1. Oi? Qual é o motivo da alegria? Alegrei-me quando me disseram: vamos. Uau! Eu não posso vir triste à casa do Senhor. Se alegre quando você vem à casa do Senhor, porque o encontro é com o Senhor. Vamos colocar. Cadê o nosso cantor? Tem mais uma música? Gostaria de convidar o nosso cantor e aí nós faremos uma oração. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo. Lá será o meu lar. Quero me preparar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou
esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Grandioso Deus, aqui, ó Deus, estão teus filhos. Talvez alguns dos que aqui estão se lembraram de sua avó, se lembraram de seus pais que faleceram, pessoas que fizeram parte da família, mas que infelizmente, por conta do pecado, foram se separando através da morte. E talvez, Senhor, alguns lembraram com carinho desses momentos e almejam, ó Deus, com saudade o reencontro. Nós cremos, ó Deus, pela Tua palavra, que um dia nós nos reencontraremos com pessoas que nós amamos, porque o objetivo da vinda de Jesus Cristo não foi condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas hoje eu penso, Senhor, que talvez entre todas as enfermidades que este mundo de pecado nos oferece, talvez uma, Senhor, te atingiu: a ansiedade. A ansiedade de ver teus filhos na Canaã celestial, a ansiedade de salvar, a ansiedade de poder estender a mão para todos nós e nos levarmos para a Canaã celestial, a ansiedade de conversão dos teus filhos. Senhor Deus, nós também estamos ansiosos para encontrar contigo, não neste ambiente, mas no ambiente celestial. Senhor Deus, nos ajuda a prosseguir nessa caminhada, que nós possamos entender que esse ambiente é um ambiente neutro, não pertence a A, a B, a C ou a D, é um ambiente teu, para nós não deixarmos de congregar. Abençoe os teus filhos que vieram esta noite e que eles possam sair aqui na certeza de que este lugar foi feito para reunir os teus filhos, assim como um dia o Senhor há de reunir os seus filhos na eternidade. E nós queremos estar lá, Senhor, em nome de Jesus. Amém.